Olá, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Mais uma vez estou aqui para poder estar dando início ao estudo da palavra do Senhor. Amém? Entra aí, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí abaixo desse vídeo. Corre, chama seu pai, chama sua mãe, chama sua família para poder se inscrever nesse canal tão abençoado com conteúdo 100% Jesus. Vamos lá? Antes que eu me esqueça, para quem não me conhece, eu me chamo Apóstola Tayana Galderize. Estou aqui para poder ensinar vocês, a estudar a Bíblia, a estudar alguns conteúdos muito rico, muito abençoado, e nós vamos falar quem eram os profetas da Bíblia. Esse vai ser o nosso estudo aqui. Prometo a vocês, para não ficar muito longo esse vídeo, vai ser pequenos vídeos curtos, agora porém muito rico e muito abençoado. Vamos lá? Então, assim, quem eram os profetas da Bíblia? Quem eram os profetas? Nesse decorrer desse estudo, nós vamos falar sobre alguns profetas, Alguns profetas de antigamente. No decorrer da nossa caminhada, nós, inclusive eu, ouvi falar muito sobre Jeremias, sobre Isaías, sobre Ezequiel, os principais profetas que mais são pregados nas atualidades da nossa caminhada, são esses três profetas. Mas eu quero falar quem eram esses profetas. Temos aqui uma introdução. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O homem em si, ele não fala por vontade própria, ele não fala porque ele quer falar. Primeiramente, quando nós fomos chamados, para sermos servos de Deus, para poder servir ao Senhor, a uns a Bíblia vai nos revelar, a uns ele separou para profetas, outros para doutores, mestres, outros para evangelistas e assim sucessivamente. Então, assim, nós temos aqui, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, a carta aos Hebreus continua nos mostrando a supremacia de Cristo e a sua obra redentora. Isso quer dizer que os profetas do Antigo Testamento são antiquados e obsoletos? Porque tem pessoas, amados e amadas do Senhor, que falam, porque antigamente, quando Deus revelava os profetas. E eu te faço uma pergunta, Deus, ele mudou? A maneira de Deus agir, ele mudou? Deus, ele é o mesmo? Ou somos nós que mudamos a maneira de nos comportarmos, a maneira de servir a Deus, a maneira de adorar a Deus, a nossa maneira de pensar quem é Deus? Ou será que o nosso Deus, ele ainda é o mesmo? Então, aqui, de jeito nenhum. Mas na prática, se não há teoria, a maioria dos crentes acha que sim. E nós temos comprovações bíblicas, está escrito na Bíblia, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E todas as vezes que o povo de Deus pecava, todas as vezes que o povo de Deus se desviava do caminho esse que era um caminho bom, um caminho perfeito, um caminho que o próprio Deus, ele tem traçado
dia após dia, para o povo dele. Só que devido à rebeldia, devido aos achismos, devido a algumas situações que nós achamos que não é dessa maneira, não é desse jeito. Ah, eu acho que assim para mim é melhor. Eu acho que desse jeito para mim fica muito melhor. Então, enfim, são muitos achismos, são muitas teorias humanas, teorias que os próprios seres humanos trazem para si, achando que Deus, ele vai aprovar. Eu sempre digo nas minhas ministrações que nem sempre o que a terra aplaude, os homens aplaudem, os céus aprova. Porque tem coisas que o ser humano em si, ele sabe. Sabemos muito bem aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então, assim, através desse estudo, louvado seja Deus, eu quero mostrar um pouco, louvado e agradecido é o nome do Senhor, quem eram os profetas, quem foram os profetas da Bíblia. Então, assim, muitas vezes eles fazem referências aos profetas para mostrar suas palavras que fortalece a nossa compreensão da pessoa e a obra de Cristo. No Antigo Testamento, quase 80% da Bíblia é muito negligenciado. Louvado seja Deus. Negligenciado por quê? Ah, porque foi antigamente, no Antigo Testamento, pessoas que viveu foi antigamente, hoje nós estamos em pleno século 21, Deus ele mudou, sabe? Começa a ter uma ideia totalmente diferente de um profeta. Nem sempre as pessoas que são chamadas de profetas são profetas. Eu queria muito assim que as pessoas entendessem. Às vezes a pessoa tem, louvado seja Deus, essa palavra, essa ideologia de um profeta, não porque Deus usa, não porque Deus cura. Nem sempre, amados e amadas do Senhor, essa pessoa que é caracterizado pelo homem, profeta, ele é profeta. Então aqui, a maioria dos sermões pregados se baseia-se quase exclusivamente no Novo Testamento, com algumas referências aos Salmos. Não há dúvida de que a parte mais negligenciada da menos ideia a respeito do conteúdo, os profetas menores e da sua relevância para os dias de hoje. De fato que nós vamos ver que apesar de todo o progresso da tecnologia, da modernização do mundo dos profetas, não é tão diferente ao nosso. É o que eu falei. As pessoas que mudaram, a mente das pessoas mudou, a ideologia das pessoas mudou. Antigamente os profetas eram respeitados. Antigamente, quando falava assim, viu um profeta, os reis temiam de medo, tinham muito medo. Tinham muito medo. Tinham muito medo. Os reis temiam muito. Então nós vamos falar assim, profetas menores para hoje. Com a grande necessidade de hoje, de mensagens proféticas, denunciando a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões da modernidade, a frieza espiritual do povo de Deus, os padrões da moralidade, tão comum nas mensagens dos profetas menores. Por que os profetas de hoje são tão negligenciados? Por quê? Será porque a iniquidade tem aumentado muito? Porque o povo não crê mais? Acham que os profetas só viveram antigamente e hoje não vivem mais? Por quê? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, assim, são muitas perguntas e até mesmo nós temos medo
das nossas respostas. Porque nós sabemos que Deus existe, sabemos que Deus, ele constituiu profetas, constituiu pastores, sabemos que os profetas de Deus estão na terra, foram levantados homens e mulheres para poder apregoar a palavra do Senhor, mas mesmo assim, tendo essa liberdade de pregar a palavra, de falar a verdade, de combater contra o pecado, o povo continua errando. Ou seja, o Israel de antigamente é o mesmo Israel de hoje, porque o povo continua matando, continua roubando, continua se prostituindo, continua praticando coisas horríveis aos olhos de Deus. Pessoas não tomam o conselho que o profeta dá, não se aconselha com pessoas que têm vida no altar, toma os seus próprios caminhos, toma os seus próprios conselhos, ou seja, as pessoas sabem que estão errando. E muitas das vezes as pessoas dizem que erram porque não têm o conhecimento da Escritura. Gente, Deus ele deixou primeiramente o Espírito Santo, os pastores para te orientar e os profetas da terra. Se hoje nós estamos errando, é porque nós queremos verdadeiramente errar. Não é negligenciamento, não. Principalmente aqueles que são conhecedores da palavra de Deus. Aqueles que entendem o que é o certo e o que é o errado. Aqueles que entendem o que é o errado e o que é certo. Mas eu quero te perguntar aqui, o primeiro tópico. Quem é um profeta? O que é um profeta para vocês? Essa palavra profeta, como é que se caracteriza? O que é um profeta? Profeta para vocês. Profeta é aquele que profetiza, é aquele que tem o cargo de profeta, é aqueles que faz alguns sinais, alguns prodígios, algumas maravilhas, é aquele que põe a mão e o enfermo é curado, é aquele que expulsa demônio. O que é um profeta para vocês? Tem pessoas que têm um conceito de profeta totalmente errado, totalmente deturpado, totalmente uma ideologia de ser um profeta, porque prega, porque tem algumas revelações. Não, é muito mais do que isso. E a chamada de um profeta é algo além daquilo humanamente nós pensamos e imaginamos. No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus. Hoje, a maioria dos profetas é chamado pelo homem, não é chamado por Deus. Então, assim, um profeta, primeiramente, ele tem que ter a chamada de Deus. A chamada de Deus para cumprir a tarefa ou várias tarefas, especialmente de entregar uma mensagem dele. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O que me chama a atenção nessa mensagem, nesse estudo, que se ele foi chamado por Deus, ele não foi um homem incomum, ele não foi um ser 100% espiritual, ele não foi um homem 100% Deus, ele foi um homem comum. Foram pessoas comuns, pessoas de carne, osso, sangue, que teve emoções, que chorou, que gritou, que se angustiou, até mesmo se desesperançou por muitas mensagens dele ser passada e o povo não entender, não compreender ou não querer até mesmo fazer aquilo que Deus determinou sobre a vida daquele povo. Então, assim, é uma tarefa árdua, mas especialmente de entregar a mensagem dele de quem? De Deus. Então, assim, a grande característica da mensagem do profeta eram as palavras, assim diz o Senhor, né? A Bíblia, amados e amadas do Senhor, ela é rica, ela é muito rica, ela é muito específica. O homem, ele tem o poder de fazer o arrudeio, enfeitar a mensagem, mas naquela época a mensagem era dura. Naquela época
a mensagem era uma só. Naquela época, a mensagem era única. A mensagem de Deus que era de Deus, que transmitia para o profeta, e o profeta transmitia para o povo, ou era transmitido para o rei, para aquele país, para aquela cidade, para aquela nação. Ou seja, a mensagem não mudava. E nos dias de hoje? Muitas mensagens são mudadas, são modificadas para amassagear o ego do ser humano. Então, assim, a característica que quando era Deus falando, assim diz o Senhor, Deus chamou os homens comuns como eu e você. Ele não chamou homens especiais com poderes superpoderosos, homens de aço, mulheres maravilha, Batman, Robin, não. Ele chamou pessoas comuns. Ele chamou pessoas como eu e você para poder desenvolver a vontade dele. E eu sempre vou dizer nos meus vídeos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Então, assim, pessoas diferentes, pessoas comuns, com personalidades diferentes, em situações bem diferentes, para fazer e dizer coisas diferentes. E a seguir nós vamos ver alguns termos usados para referir a um profeta. Então, assim, amados, cada conteúdo que eu for trazer aqui, cada mensagem, cada estudo, toma posse. Toma posse daquilo que o Senhor está falando contigo. Toma posse da sua chamada. Toma posse, porque aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos entregou, amados, é rico, é abundante, é abençoado, é poderoso. E Deus não entrega qualquer coisa para qualquer um. Se ele te escolheu, se ele te elegeu, se ele colocou na sua responsabilidade de ser um profeta, então toma posse. Em nome de Jesus. Amém? Então, pessoal, é isso aí. Nós vamos parando por aqui, né? No próximo vídeo, que vai estar sinalizado aí para vocês, né? A continuação desse estudo. Deixa já o seu like, deixa o seu comentário na descrição, aí abaixo desse vídeo. Comente aí, compartilhe com pessoas que querem estudar, que querem aprender, que Deus continue abençoando, né? Divulgue esse canal para melhoramento e para que sejam abençoados e abençoadas pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Te vejo muito em breve. Que a graça e a paz esteja com todos, em nome de Jesus.